que é o marketing humanizado e por que ele é tão relevante hoje em dia? A humanização, a gente tem que tirar um pouquinho daquela concepção de que é só ter o cliente no centro. Quando a gente fala de um marketing mais humano, a gente tem que começar olhando para nós. Eu falo que tem 2 pessoas no centro. A primeira pessoa somos nós mesmas, então é olhar quem eu sou, o que eu valorizo, né, quais são os meus valores, meus princípios, no que eu acredito. Isso tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que conseguir colocar quem a gente é, a nossa essência para fora, porque a pessoa que está de fora, ela precisa sentir que está falando com outra pessoa. Se a gente veste uma máscara, fica difícil, tem um ruído e a gente não aprofunda essa conexão de fato. Então nós temos que estar à frente do nosso posicionamento, da nossa marca, assim como temos que olhar também para as pessoas a quem a gente quer servir. Eu não gosto nem de falar muito assim, o cliente no centro. Não, são pessoas. E a gente serve essas pessoas com o nosso trabalho. Então eu tenho que entender o que elas pensam, que crenças elas têm, o que elas sentem, né? Que problema ela tem, que problema ela está enfrentando no dia a dia, com situações comuns, que eu posso resolver servindo ela com o meu trabalho. Então a gente começar olhando para nós e para uma outra pessoa, entendendo que é de pessoa para pessoa, a gente começa a falar sobre um marketing mais humano, de saber de fato colocar aquilo que nos deixa confortável e que é bom para o outro. Meu nome é Bruna Gaudi, eu sou cristã, sou esposa do Gustavo, a gente mora no interior, temos 5 cachorros lindos, sou fundadora da primeira comunidade de marketing digital humanizado do Brasil. Isso é uma desconstrução, né, É, porque a gente vem, recentemente, quando a gente fala de marketing, a gente veio muito falando sobre a pessoa se posicionar ali na rede social. sim, E aí eu acho que teve uma distorção, né, porque a pessoa ela se posiciona, mas ela cria um personagem e você está sim. desconstruindo isso. Exato, porque veio aquela era muito forte de eu preciso me posicionar, eu preciso gerar autoridade, então eu preciso me vestir assim, de uma tal forma, eu preciso me comportar de uma tal forma. Só que aí o que que aconteceu? Veio essa era, e aí as pessoas começaram a se desconectar de quem elas são. Por quê? Porque tem que se vestir daquele jeito, porque tem que usar uma maquiagem daquele jeito, porque tem que usar acessórios, tem que falar de tal forma. E isso gera cada vez mais desconexão com o nosso ser, né. Então, eu vejo as pessoas, às vezes, usando um exemplo muito comum: o batom vermelho e o blazer, porque isso gera autoridade". Sim, são elementos que juntos eles geram autoridade, mas isso te representa? Porque a autoridade não é só sobre esses elementos, eu consigo colocar quem eu sou e gerar muita autoridade pelo meu conhecimento, que é muito melhor, é muito mais natural. Então a gente veio de uma era de muitos padrões, o marketing, quando eu falo marketing, né, entendendo que toda pessoa precisa fazer um marketing, toda pessoa precisa divulgar o seu serviço, precisa divulgar o seu produto, então todo mundo tem que fazer marketing. Então a gente veio de uma era que o marketing ficou pesado. Por quê? Por justamente levar para um caminho que se desconecta do que a gente acredita. É muito, profundo isso, na verdade, né. Você acredita que, as pessoas elas têm que aprender a demonstrar ali as suas emoções para criar essa conexão? Sim, a conexão ela é muito emocional, né, quando a gente fala de venda, porque no fim, o que que todos queremos? Queremos vender, né, a gente tem e eu falo isso super abertamente para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que no fim a gente quer vender, a gente quer realizar nossos sonhos, a gente quer prover uma vida melhor para nossa família, então a gente precisa enxergar o fim, e a venda em si ela é emocional, né, a venda ela acontece na emoção. E quanto mais a gente desperta sentimentos na nossa audiência de uma forma muito genuína, de uma forma muito verdadeira, cada vez mais as pessoas vão tendo esses sentimentos. E existe aquela frase que eu gosto muito, que é: as pessoas, elas estão o tempo todo nas redes sociais, elas podem esquecer do que elas viram. Você pode ter feito um post, que elas vão esquecer. Elas esquecem o que elas ouviram, o que elas viram, mas elas nunca vão esquecer o que a gente fez elas sentirem de fato. Então, quando a gente consegue ir para esse caminho de ser verdadeira, né, de sem máscara, sem
muros demais. Eu sou verdadeira, eu compartilho uma experiência minha, eu começo a despertar essas emoções, eu gero cada vez mais proximidade, conexão, o que no fim gera mais venda também, de uma forma muito mais natural. E humanizada. E humanizada, Ô Bruna, exato. e existe um ruído aí, né, porque as pessoas às vezes elas acreditam que você criar uma comunicação humanizada está ligada à natureza. Uhum. Eu acho que isso até Sim, vem um pouco do seu sim, perfil, né, é. só que não tem a ver com natureza, humanização, Exato, né. exato. E eu recebo muita pergunta, assim, no meu Instagram: "Significa então que para humanizar no meu universo de marca eu preciso ter planta, eu preciso ter a natureza?". Eu falo: "Não, eu tenho no meu porque faz sentido para mim, porque me representa". Não tem ruído quando você abre o meu feed e você vê os meus stories, você vê que é a mesma coisa. Por quê? A gente mora no interior, porque eu tenho um lifestyle cercado ali de natureza, porque eu tenho tatuagem de planta, porque eu gosto, é algo que faz parte da minha vida. Eu trazer isso, algo que faz parte da minha vida, que faz parte do meu dia a dia, naturalmente mostra quem eu sou. Então, naturalmente, me torna mais humana. Só que não necessariamente precisa da natureza. Quem você é? Eu conheço mentoradas minhas que moram na cidade, que não tem conexão alguma, assim, com a natureza no dia a dia, no lifestyle dela, que tem um perfil mais elegante, que tem um perfil às vezes mais minimalista, mais clean, só que o fato delas mostrarem quem elas são, delas colocarem elementos visuais que fazem parte ali da vida delas, do dia a dia delas, isso também é humanizar. Eu trago quem eu sou e eu gosto de trazer essa reflexão. Se alguém entrar no meu feed hoje, aquela pessoa ela vai entender muito sobre mim, sem precisar me acompanhar nos stories, sem precisar ver um conteúdo meu. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entrem e falem: "Nossa, que leveza! Eu vejo a natureza, eu sinto essa liberdade pelas imagens". É isso que de fato eu quero que ela sinta, porque essa é a minha vida, né, é isso que eu vivo. Então eu já crio essa conexão genuína num primeiro contato, através de quem eu sou de verdade, ou seja, ela já está se conectando com a minha pessoa sem nem ter se conectado comigo ainda, né, comigo, Bruna. Então é muito sobre trazer quem a gente é. E você fala muito, sobre isso no seu perfil, né. Eu vi recentemente você escreveu alguma coisa sobre a humanização está em você. Exatamente, é exatamente puxando esse gancho, porque a humanização, o conteúdo autêntico, eu falo muito sobre autenticidade e uma coisa está super conectada com a outra. O conteúdo autêntico, ele nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. Esse olhar da humanização também é de dentro para fora. Nós somos seres únicos, né? Eu trago isso também em palestras, nas minhas aulas. Deus criou nós, seres humanos, cada ser é único e Deus criou a gente assim. Se a gente mostra essa unicidade, esse modo único que a gente tem de enxergar a vida, porque uma mesma pessoa pode falar sobre marketing humanizado de outra forma, porque ela tem as crenças dela, ela tem as experiências dela, eu tenho as minhas. Então eu vou trazer isso com a base na minha história, em quem eu sou, no que eu acredito, que está ligado com as minhas crenças. Então a humanização ela tá no que a gente vive, tá no dia a dia, tá em eu saber que eu amo acordar, tomar meu café, olhar para a natureza, porque é isso que eu vivo, então eu compartilho isso como uma forma de me conheçam melhor. Eu valorizo isso, eu sou uma profissional de marketing que tem esse gosto. E aí o que que acontece? Quando a gente traz essa humanização de dentro, do nosso dia a dia, da nossa vida, eu atraio pessoas que se conectam comigo. A gente faz um filtro e ninguém enxerga como um filtro. O que é? É um filtro onde eu começo a atrair cada vez mais pessoas que também acreditam nisso, que se identificam com isso que eu mostro. Se eu mostro o contrário, falando do caminho contrário, se eu mostro o contrário, se eu sou alguém que eu não sou, se eu estou vestindo um personagem, porque me falaram que eu teria que fazer dessa forma, porque falaram que teria que fazer isso para gerar autoridade. Se eu visto esse personagem, eu naturalmente estou me distanciando de quem eu sou, tem um ruído na comunicação, então a pessoa abre seus stories, não é nada daquilo que ela está vendo no seu feed, é só um personagem. E o principal,
a gente começa a atrair as pessoas erradas. Porque se eu tô mostrando um personagem, eu tô atraindo quem se conecta com esse personagem, então ela não se conecta comigo. E aí a venda fica cada vez mais difícil, porque não acontece essa conexão genuína que tem que acontecer. Então, o que não seria um marketing humanizado? Onde as pessoas mais erram? Na exposição, eu acredito que uma grande dúvida que as pessoas têm é achar que para humanizar é se expor mais, É aparecer. é Vai aparecer. vou lá, faço um ensaio e começo a Exatamente. postar meu rostinho lá. Exatamente. Então, significa que para eu ter uma marca humana eu tenho que expor minha vida, eu tenho que mostrar tudo que eu faço. Não é sobre isso. Eu acredito que nas redes sociais nós temos o livre-arbítrio de compartilhar aquilo que convém. Já que eu compartilho aquilo que convém, eu compartilho a verdade. Eu compartilho fragmentos que eu sei que são importantes do meu dia, dos bastidores do meu trabalho, que me valorizam como pessoa, que mostram quem eu sou, o que eu acredito, que me valorizam como profissional. Então, eu mostrar que eu estou dando uma mentoria para minha comunidade, eu mostrar que eu estou tendo um momento lendo a Bíblia, lendo um livro, passeando com os cachorros, praticando um esporte, que eu estou sentando e dando uma consultoria, que eu estou sentando e tendo um momento criativo. Então, são momentos que eu mostro, mas eu não preciso expor a minha vida. Eu não exponho a minha vida. Esse é o ponto. Eu mostro aquilo que de fato faz sentido para as pessoas que estão do outro lado da tela consumirem sobre mim, que é a verdade, é o que eu vivo. Mas marketing humanizado não é sobre se expor. A gente não precisa. Se a gente tem muito alinhado quem a gente é, eu consigo ter um post humanizado sem aparecer, com imagens de banco de imagem, porque tá no meu tom de voz, tá ali como eu mostro meus valores, como eu mostro como eu penso nesse post. Então a gente tem várias formas de dizer: "Oi, aqui tem uma pessoa que acredita nisso, que vive isso, que viveu essa experiência e que poderia te ensinar sobre isso". Então eu consigo mostrar isso de várias formas sem pôr um rosto, necessariamente. Mas existe uma estratégia. Você, Existe. pelo que você está contando, é que também eu não vou lá e vou postar como o que eu quiser Aham, aleatoriamente, né, "O que eu sim, vou postar hoje para sim, mostrar um pouco de mim", né. sim. Não, por trás do marketing humanizado, você já vinha da área de marketing. Eu comecei, na verdade, eu fui educadora física, então eu fiz faculdade de educação física e passei por uma transição de carreira. Foi em 2021 que eu larguei mesmo a educação física para entrar no marketing. E eu falo que não foi o marketing que me conquistou, foi a liberdade que ele proporciona que me conquistou, antes mesmo do marketing ter me conquistado. E eu comecei sendo a pessoa que seguia todos os padrões, que olhava, porque muita gente faz isso hoje, olhava e falava: "O que que tá dando certo? Deixa eu ver aquela pessoa que está crescendo, que está vendendo, que está dando resultado. Deixa eu ver que cores que ela usa, como que ela fala nos stories dela, como que ela posta, como é esse universo de marca, e deixa eu fazer igual, porque tá dando certo". Aí começa o erro, porque eu falo que eu sou muito o meu público, a minha audiência, as pessoas a quem eu sirvo, eu sou muito esse exemplo transformado, né, eu já fui a pessoa que estava travada nos resultados por seguir padrões e por estar desconectada de quem eu era. E entendendo todo esse processo que eu trago muito baseado na minha experiência, eu trago sobre tem estratégia. A gente precisa, dentro do Instagram, ser estratégico e intencional. Aí as pessoas me perguntam: o que é ser estratégico? O que é ser intencional? É eu saber que o que eu estou mostrando está dizendo algo sobre mim. Todos os pontos de contato do meu Instagram, eles estão comunicando uma mensagem. Tudo comunica. A forma como a gente fala, a forma como a gente se veste comunica. A forma como eu chamo a minha audiência, a forma como eu apareço nos meus stories, a forma como eu falo da minha então tá tudo comunicando o tempo todo. Se eu estou sendo verdadeira o tempo todo, se eu estou mostrando estrategicamente esses pontos que me valorizam como profissional, que levantam a bandeirinha do "é isso que eu acredito", eu estou sendo estratégica. E é isso que está por trás ali dessa humanização, falando mais especificamente da estratégia. Ô Bruna, e aí você vinha seguindo padrão,
né. E quando que você, despertou mesmo esse olhar e você falou: "Tá tudo errado, Não dá não mais. dá mais, eu vou Aham. fazer algo, vou não, eu preciso fazer algo Sim. diferente"? Foi por uma necessidade, assim, de eu larguei a CLT, passei por uma transição de carreira, era eu e eu mesma ali, não tinha outra opção. E eu tinha isso muito forte dentro de mim do: "Eu preciso fazer dar certo, eu preciso. Eu saí da academia, eu larguei a CLT, então eu preciso fazer dar certo". E aí o ponto de virada, assim, pra mim foi quando realmente eu fiz um lançamento extremamente frustrado, que deu tudo errado, não teve venda, eu tive investimento, ou seja, eu fiquei no prejuízo. E aí foi quando eu olhei e falei: "Ok, até aqui eu fui por um caminho, eu segui os padrões, eu usava vermelho no meu feed, porque na época o vermelho gerava autoridade, porque quem era grande usava vermelho. Tudo que a gente lê, né, assim, Tudo. faça isso, faça Faça aquilo, você aquilo, estava faça isso. Eu seguindo esse estava fazendo, eu roteiro. não tinha nada, assim, de consciência sobre essas estratégias, eu estava indo no que estavam me falando para fazer. E cada vez ficando mais numa caixinha, cada vez ficando mais num quadrado. E aí, quando eu olhei, falei: "Ok, se até aqui foi assim que eu fiz", olhava para o meu feed, eu não gosto de vermelho. Que por que que eu tô usando vermelho se eu não gosto de vermelho? Se isso não me representa em nada, por que que eu não trago mais a natureza, que é onde eu moro? Por que que eu não trago mais quem eu sou? Por que que eu não trago azul e verde, que são minhas cores preferidas? Por que que eu não trago uma comunicação mais leve? Tem que ser assim, essa venda empurrada, estressante, essa venda que você fica em cima? Nada disso eu acreditava, mas eu fazia. Mas eu não acreditava. Dentro do meu coração, algo me dizia que tinha alguma coisa errada. E aí eu olhei e falei: "Deu tudo errado até aqui. Eu preciso fazer dar certo. Então eu vou fazer diferente. Eu vou mudar meu universo de marca". Então mudei as cores que eu usava, as fontes que eu usava, o estilo das imagens que eu trazia, a forma como eu me vestia. Na verdade, eu só passei a me vestir como eu me vestia mesmo, parei de pôr um blazer e passar batom para gerar autoridade, eu passei a ser só quem eu era. Por morar no interior, eu tenho um estilo mais natural, né, é um estilo mais natural, porque é o que eu vivo ali no dia a dia. Você não vai me ver maquiada, nem de blazer, nem de batom, morando no interior, tendo um estilo de vida leve. Então eu falei: "Bom, eu vou mudar isso aqui e vou testar dessa forma, porque se até agora deu errado, eu acredito que para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que testar coisas diferentes". E aí foi que eu comecei a é isso, eu moro no interior, posso trazer mais disso, posso trazer mais as cores que estão no meu dia a dia, né, o azul do céu, o verde das plantas, porque as pessoas veem muito isso nos meus stories. E aí foi sem muita estratégia, muito no "vou testar, vamos ver como vai ser", que as coisas mudaram. Antes eu era só um perfil mais do mesmo. E a gente usa muito essa frase, né: "Ah, é o mais do mesmo". Sim, é o que você vê em todo lugar. É o que você acha igual, parece que você já viu vários. Então é difícil de você lembrar. Agora, quando eu comecei a trazer isso, eu comecei que as pessoas começaram a engajar mais nos meus conteúdos, a parar mais para ouvir o que eu tinha para falar. "Ah, nossa, que delícia, meu sonho morar na natureza". Aí eu falei: "Ó, então isso está gerando conexão". E foi a partir desse ponto, e de quando eu fiz as fotos aqui, né, ele vê inclusive que tem muito desse universo, eu fui criando essa consciência do que faz parte mesmo, do que me representa, que tudo mudou. Então não tem como eu ser um perfil mais do mesmo. O digital, ele não está saturado. As pessoas têm uma grande crença, talvez, de que o digital ele tá cada vez mais saturado. Ele tá sim com cada vez mais gente, com cada vez mais profissionais e a tendência é que aumente, né, ele é o meio, ele hoje é a realidade, mas ele tá faltando, olha que loucura, num digital onde as pessoas acham que está saturado, está faltando profissionais autênticos, profissionais verdadeiros. É difícil e eu faço essa reflexão, é difícil você contar na palma da mão os perfis que você fala: "Esse aqui eu me inspiro, eu gosto, é muito autêntico, é muito diferente". A gente não conta, assim, nos dedos. Porque as pessoas continuam fazendo. Continuam fazendo o mais do mesmo. Continuam só olhando para aquilo que está dando certo e falando: "Eu vou replicar".
Tá, Se deu mas certo para ele, vai dar é, certo para ela. exato, que era o que eu fazia lá atrás. Então, tá dando certo aqui pra X pessoa, eu vou fazer igual, vai dar certo pra mim também. Mas não, porque aquela pessoa estava sendo quem ela era, por isso que ela era grande, por isso que ela tinha resultados. E hoje eu enxergo aquele padrão, aquele universo que eu copiei lá atrás, é representa perfeitamente aquela pessoa, mas não tinha nada a ver comigo. Ô Bruna, e quando que virou essa chave que eu sigo o seu perfil e acho que uma semana atrás eu vi ali você conseguiu ter 200 mulheres numa Foi. live num sábado de manhã. Em que momento você transformou isso e aí em si num outro negócio, que é a sua comunidade Humaniza? Eu senti que tinham muitas mulheres perdidas, desistindo do sonho delas de viver através do digital, de ter bons resultados, de ter mais liberdade. Porque eu me vi nesse lugar. Eu falei, se eu passei por isso, quantas mulheres não devem estar passando pela mesma coisa? E aí aconteceu esse ponto de conexão muito genuíno de quando eu pude mostrar quem eu era, o que eu acreditava, eu me posicionei eu me posicionei afirmando: "Eu não acredito nos padrões. Eu vou contra esses padrões. Eu acredito numa venda leve". Então, o fato de eu passar a falar, pôr para fora aquilo que eu acredito, isso me posicionou. E esse foi o ponto de conexão. Então, foram 2 processos para chegar na comunidade. Foi o processo de eu me posicionei, eu fui criando essas conexões, elas foram se identificando cada vez mais, porque isso fazia sentido para elas. Quando eu falo o que eu penso, tem os que vão se identificar e tem os que não vão. Então a gente faz aquele filtro mais uma vez. Eu fica comigo quem acredita, quem não acredita, tá tudo bem, não precisa estar aqui. E esse ponto de conexão, mais eu entender o que elas estavam passando, é muito sobre a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente é humana, eu mostro o que eu penso, eu sou quem eu sou, mas eu me coloco no lugar do outro. Eu sei o que elas pensam, porque eu pensei isso. Eu sei o que elas sentem, porque eu senti isso. Eu sinto como se eu tivesse nelas, assim. Eu escrevo um conteúdo e parece para elas que foram elas mesmas que escreveram aquele conteúdo. É estratégia? Não, é a realidade. E aí, juntando esses pontos de contato que geram identificação, com eu entender profundamente aquilo que elas pensam, sentem, vivem no dia a dia, buscam melhorar, trazendo isso no Instagram, através de conteúdo. Não tem segredo, né? Através de conteúdo, através de narrativa, através do meu universo de marca, pegando todos esses pontos, isso naturalmente vai criando uma comunidade, né, em torno ali do perfil. Então isso foi construindo uma comunidade que quando eu enxerguei, eu falei: "Eu tenho que levar isso para fora do Instagram. Isso precisa sair daqui, porque a gente está fortalecendo a comunidade aqui dentro. Só que eu não posso depender só do Instagram para estar com essas mulheres". E aí nasceu a Humaniza, que aí é a primeira comunidade com esse viés completamente humanizado. É uma comunidade onde a gente respeita quem somos. Eu não estou ali para impor padrões. Eu estou ali para dar opções, para dar caminhos. O que que você acredita? Isso faz sentido para você? Você gosta? Você se sente confortável com esse formato de conteúdo ou com esse? Então a gente vai se encontrando de novo, porque a gente se perdeu. Elas se perderam. E ali é um lugar, um caminho prático para elas se encontrarem e para no fim faturar mais, que é o que a gente quer. É, eu ia falar isso, porque às vezes você fala assim: "Ah, eu tenho uma comunidade que se chama Humaniza", não é sobre psicologia. Não, A gente é. está falando de marketing, estamos Exato. falando de vendas, Estamos falando de vendas, estamos falando de gerar realizações, gerar conteúdo. conteúdo, tem muita estratégia por trás. Então, ali na comunidade, qual que é o fim? Ela é um meio, assim como o digital. Eu acredito que o digital é um meio para um fim. Qual que é o fim? A vida que a gente quer viver. A comunidade, ela é um meio para o fim. Qual que é o fim? A gente faturar mais, a gente ter mais resultados financeiros, mesmo. E eu falo, a gente não é porque é humanizado que a gente não pode falar de dinheiro, que a gente não pode falar de ter essa liberdade financeira.
A comunidade você passa por um trajeto, que foi o trajeto que eu passei, que eu enxerguei isso, eu tive que parar, sentar e olhar, ok, o que que eu fiz primeiro? Por onde eu comecei? E aí a gente tem toda essa parte de autoconhecimento, para eu entender quem eu sou, quais são meus valores, as histórias da minha vida, os desafios que eu já enfrentei, porque isso me molda como ser, para ir criar um posicionamento autêntico. Então a gente vai desde o posicionamento estético, parte de universo de marca, como eu mostro isso no meu feed, estratégias de feed, até o posicionamento verbal, que são estratégias de comunicação. Para depois ter conteúdo, então eu preciso entender qual a melhor forma de criar conteúdo. Carrossel, Reels, qual a melhor estrutura, como eu consigo comunicar melhor aquilo, a mensagem que eu quero passar, para depois eu ir para os stories. Porque o Instagram são isso, né? São vários pilarezinhos que a gente tem que acabar olhando para todos. Os stories, eu gosto muito de usar os stories para vender. Porque ali é um canal que naturalmente as pessoas estão para conexão mesmo. É dia a dia. Então fica muito mais natural eu trazer uma narrativa nos meus stories para conseguir vender, porque a naturalidade ela já tá ali nessa ferramenta do Instagram. Então elas aprendem isso, elas aprendem a como vender com mais naturalidade, com mais leveza, porque é a venda que eu acredito, para depois entender sobre estratégias de vendas. Eu acredito numa venda baseada em relacionamento. Então, às vezes, eu não vou chegar para você e te falar: "Compra minha comunidade". Eu vou chegar e falar: "Oi, tudo bem? Que legal, eu vi que você trabalha com isso. Quais são os seus desafios hoje? O que você tem passado? Me conta, me fala sobre você". Tem conversa. Falta isso, as pessoas conversarem, as pessoas quererem entender, porque ficou a venda a qualquer custo. E aí gera cada vez mais distanciamento, porque ninguém entra no Instagram querendo comprar. Fato. Eu não entro, eu não vou abrir meu perfil agora falando: "Vou comprar algo, vou comprar um curso, vou comprar uma comunidade". Ninguém entra querendo comprar. Então, por que que as pessoas só querem vender? Onde que tá o relacionamento, a conversa? Então, na comunidade é todo esse trajeto que você vai construindo para tirar todos os padrões, colocar quem você é, tá tudo alinhado. Posicionamento, conteúdo, stories, as estratégias de venda, para aí você ter mais resultados. E ele acontece assim, naturalmente, quando a gente consegue alinhar todos esses pontos. Eu vi você até falando, acho que foi hoje que você estava respondendo umas Foi. caixinhas, que, você falava alguma coisa assim que: "Gente, lá no stories a pessoa vai criar intimidade com você", Exato, né, e aí exato. ela vai pegar vai ter confiança, né. Exato, exato. As pessoas acham que eu preciso vender a qualquer custo, então eu preciso só falar do meu produto, eu preciso só falar do meu serviço. Não, a gente precisa para criar uma conexão, entendendo que a venda, ela é emocional, o racional ele vem depois, para justificar o motivo do qual você comprou. Mas no momento, no ato, sempre tem alguma emoção que tomou conta ali. Então eu posso contar a minha história. Eu posso dizer que eu passei por esses desafios, que eu já errei, que eu já fiz lançamento que deu prejuízo, que eu já chorei dizendo não é para mim, que eu já pensei em voltar para CLT, que olha quanta conexão eu consigo gerar com as pessoas abrindo uma conversa E sendo autêntica. e sendo autêntica. Não porque eu estou fazendo algo diferente, porque é um conceito errado sobre a autenticidade, não é sobre fazer algo diferente que ninguém fez. Eu estou contando a minha história. Ninguém viveu a minha história. As pessoas podem até viver coisas semelhantes, né? Então tem um ponto de identificação do eu também larguei a CLT, também passei por uma transição de carreira, mas do jeito que foi a minha, só eu vivi. E eu contar isso para elas, naturalmente, eu ativo essa percepção, porque a autenticidade ela é uma percepção, não é algo tangível, né? É muito sobre eu sinto que ela é autêntica, é eu contar como foi para mim. E aí eu vou criando essas conexões, eu vou abrindo conversas e as pessoas vão interagindo, elas vão se envolvendo, elas vão, nossa, isso faz sentido. Elas pensam comigo, elas raciocinam comigo, para quando em um momento, de forma muito sutil, eu falar da minha comunidade, elas estão prontas emocionalmente para dar esse passo, porque elas falam, cara, é isso. Eu acredito nisso também. Eu quero chegar lá. Olha de onde ela saiu, olha onde ela tá. Então é possível. E aí essa emoção, essa sensação do é possível gera uma venda natural, que aí não parece que você vendeu, você fica mal por ter vendido,
E nem a pessoa fica com aquela sensação de: "Será que eu deveria ter comprado?". Ela sabe, ela sente que ela tomou uma boa decisão. E isso é um nosso papel, Que ela né. já tá madura para aquilo, Porque né. ela já tá madura para aquilo, porque eu criei consciência, eu aumentei o nível dela de consciência, eu gerei muita conexão, identificação, então ela foi ali se munindo de informações e de conexões que aí levou ela a agir. Ô Bruna, e quais são os desafios que você vê? Porque a gente vê muito a galera falando da humanização e a gente quem não entendeu nada assiste de novo do É, começo para sim. entender. A gente vê muitas empresas hoje que são marcas Sim, tentando humanizar, e aí elas acabam trazendo pessoas, né, para representar sim, essas marcas. Então mostra que isso é uma tendência, as pessoas só não estão sabendo ali como fazer, né. sim. Eu vejo assim para marcas, né, falando de marca, porque agora a gente fala sobre Marcas marca pessoal, empresa, falando é, sobre marca empresa. Eu vejo que também não é sobre trazer uma pessoa, que é legal ter um rosto para que, de fato, no caso de marcas, empresas, as pessoas saibam esse é o com quem elas caminho estão que todo mundo falando, tem né? O caminho que usado, todo mundo né, tem coloca usado. lá o CEO Mas para falar. poucas marcas estão, de fato, levantando a sua bandeira. As que levantam são grandes, as que levantam são gigantes. Mas poucas levantam a bandeira, poucas estão ali falando: é isso que eu acredito. É assim que a gente trabalha. Aqui dentro a cultura é essa. Então, quando você começa a pôr, é muito o que a gente traz como marca pessoal, quando eu começo a pôr o que eu acredito. Então, quando uma marca, empresa traz o que ela acredita, fica muito mais fácil de você gerar conexão com as pessoas, mesmo sendo uma empresa. Porque aí gera aquela identificação de eu também acredito nisso. Então você já criou um vínculo com aquela marca, porque ela falou no que ela acredita, você também acredita e rolou o ponto de conexão. Então não é sobre trazer o rosto, porque também de nada adianta a gente trazer o rosto e não levantar a nossa bandeirinha, não dizer o que eu acredito, quais são os meus valores, não saber lidar com situações de forma humana. Então tá tudo bem, a gente nunca vai agradar todo mundo. E você saber ter jogo de cintura, você saber conversar, saber criar relacionamento, saber ouvir, isso também te torna humano. É muito sobre, não é só sobre o rosto, e sim sobre o que você pensa, quem você é como empresa, o que você acredita e como você pode mostrar para o mundo o que você acredita. E aí a gente volta, é até muito louco, né, porque você começa a conversar sobre isso, né, Aham. aí a gente está falando de uma época agora de inteligência artificial, que você entra num Sim. chat ali, você é atendido Aham. por um robô, É. e a gente está falando de criar humanização, Sim, a gente tem um caminho longo aí, né, tem. e E de olha criar que essa consciência nas sim, pessoas, né. sim. E olha que assim, a inteligência artificial, ela é tendência, ela é a realidade e eu não sou a pessoa que vai falar: "Não, marcas humanizadas não usam Tem inteligência que artificial". usar, né, de forma A inteligente, gente tem né. que usar de forma inteligente, eu acho que de forma moderada. E se a gente usar a inteligência artificial para, primeiro, facilitar processos, ótimo. Se eu ganho tempo fazendo ali algo que me demandava muito tempo, legal, você está usando a seu favor. E principalmente a grande sacada, porque eu acredito sim que a gente tem que usar de forma moderada, porque se usar demais também a gente não pensa mais, né? Então tem que usar de forma moderada, mas a gente consegue criar uma conexão, e é muito doido falar isso, da inteligência artificial com a humanização, mas é o focar em personalização. Se eu usar a inteligência artificial para entregar experiências cada vez mais personalizadas para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus mentorados, se eu criar conversas cada vez mais personalizadas com a inteligência artificial, se eu souber usar ela para isso, eu não vou deixar a humanização de lado. Tá tudo bem que seja um robô, mas imagina que seja um robô que consegue pegar ali os seus dados, pega o teu nome, que conversa com você, que pede informações e que aí vai personalizando a conversa de acordo com o que você está passando. Ou, eu quero criar conteúdo e quero usar a inteligência artificial para usar para criar conteúdo. Então não chega lá e fala: "Chat, me vê 5 conteúdos sobre tal tema". Não, fala o que você pensa. Entrega para eles, entrega para a inteligência informações personalizadas para ele te devolver respostas personalizadas. Então eu enxergo muito sobre
tem um caminho muito longo, né, é muito novo essa realidade e você vê das mais diversas opiniões quando o assunto é inteligência artificial, mas eu acredito que ela tá aí, a gente tá aí para nos ajudar, para facilitar processos e para ajudar na personalização, Que é o caminho, que é o caminho. para não perder Exato, a humanização. exato, porque é muito doido, assim, a gente estava em um evento recentemente essa semana, e estavam falando muito sobre as tendências do marketing de conteúdo para 2025. E aí as palavras que apareceram foram autenticidade, humanização, personalização, simplicidade. Digital ficou cheio de firula demais, as pessoas colocaram coisa demais, padrão demais, estratégia demais. Não, não precisa ser assim. Então a gente está entrando aí nessa tendência de calma, diminui um pouco aqui, vamos voltar para o simples. Isso é natural, vai ser o comportamento de consumo das pessoas. Elas vão querer consumir o simples porque tá uma loucura. É muita informação, é muita coisa para absorver. Então, quem conseguir trazer essas mensagens de forma simples, de forma autêntica, de forma humana, de forma real, é quem vai se destacar no mercado. Incluiria aí o essencialismo, né? Uma ótima Essencialismo é uma palavra ótima para palavra, incluir aí, porque né? quando você foca numa linha, tudo vai fluir. Vai tirando Agora, os ruídos, né? fica cheio de ruído, a tendência é travar. Não tem como você crescer com esse tanto de ruído. Tira todos esses ruídos e a simplicidade é o que vai fazer tudo fluir, deixar um marketing mais real, mais natural e até o marketing que não parece marketing. Esse é o melhor. Esse é o melhor, é o marketing que não parece marketing, é a venda que não parece venda. E a pessoa não se sente da maneira que você falou, né? Exato. Nossa, será que no fundo a pessoa percebe que aquilo foi empurrado para ela, né? Exato. Porque é chato, né, quando a gente compra algo que foi na pressão que você fica: Depois se será? arrepende já na Será que eu eu né? queria ter comprado isso?". Ô Então Bruna, que dica que você daria para profissionais que escutaram a gente aqui agora, e aí cabeça lá deve estar a milhão, por onde que eu começo quando eu estou falando em começar a remodelar ali o meu perfil, de uma forma mais humanizada? começa por você, começa olhando para dentro. Ó, vou pedir para você deixar aqui nessa Eu câmera vou aqui, ó. olhar, então aqui. Começa por quem você é, começa por você, começa revendo os seus princípios, os seus valores, começa revendo se o formato de conteúdo que você está postando te deixa confortável ou você só está fazendo porque te falaram para fazer. Começa olhando para sua marca para ver se ela te representa. Esse para mim é o primeiro passo. E tem uma frase que eu gosto muito e deixo ela aqui com vocês também, que é: ser quem você é a sua melhor estratégia. Por isso, o primeiro e primordial passo é a gente olhar para dentro, porque tudo acontece de dentro para fora. Então, esse processo de você ter mais resultado, mais reconhecimento, mais engajamento e, e viver a vida que você quer com a ajuda do digital, sendo uma marca pessoal, uma marca empresa, é primeiro dentro. Depois a gente olha para quem a gente serve. Não tem como eu servir bem uma pessoa se eu nem me conheço. Como que eu quero entender uma pessoa se eu nem me entendo? Então começa de dentro para fora, que não tem erro. A gente já se distanciou muito, né? O próprio digital causou isso. A gente já se distanciou muito de quem a gente é. Então se encontra de novo, porque aí você vai encontrar o seu lugar dentro do mercado. E para quem quiser saber mais desse assunto, vou pedir para você deixar aqui suas redes sociais, porque você deixa muito conteúdo lá, mesmo para quem Muito, não é da comunidade. muito. Todo dia você traz conteúdo. É Sim. só as pessoas te seguirem, né? Vou pedir para você deixar suas redes Tá bom. sociais aqui. O meu perfil no Instagram é @brunagaudi, super facinho. Se vocês digitarem marketing humanizado, provavelmente eu vou aparecer ali para vocês. E eu tenho um lema que eu falo para as minhas alunas, para minhas mentoradas, que é: eu entrego valor para vocês no meu perfil, eu entrego conteúdo de valor, conteúdo que vai te transformar, porque eu sei que no momento que você estiver pronto, você pode ir para o próximo passo comigo.
Então, ali dentro você vai encontrar conteúdo, você vai sair transformado, você vai aprender algo na prática, você vai poder fazer alguma pergunta para mim nos stories, para a gente ter esse contato. E é aí que a humanização começa. Lembrando que humanização é isso, é relacionamento. Então, vai ser um prazer ter vocês lá também. Muito obrigada. Muito bom ter Obrigada a você você, aqui. obrigada pelo Adorei. convite. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito bom. Ah, obrigada pela oportunidade. Eu acho super importante a gente levar essa mensagem, né, do marketing, da humanização, do que as pessoas estão precisando. Não é nem que elas estão querendo, porque às vezes elas nem sabem que elas querem, elas estão precisando desse respiro, desse alívio que é a autenticidade, que é a humanização. Então é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite e por onde eu puder levar essa mensagem, eu vou levar. Fiquei super feliz. Muito bom. Você é necessária. Eu te convidei. Muito Muito obrigado, obrigada. viu? E obrigado para você que ficou até agora aqui nesse vídeo. E até a próxima.